Olá pessoal, tudo bem? Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que vocês estão vendo esse vídeo. Como prometi, esse é o resumão da nossa live de terça-feira, tá? Que aconteceu no dia 27. A nossa live que eu tive junto com a Ana e com a Sirlene, ambas personal trainers e instrutoras de LPF. Nós falamos um pouquinho sobre gravidez e exercício, quais estratégias usar em cada período, né? No período de gestação, no período de pós-parto. Tá? Esse papo é a continuidade da live que eu fiz no finalzinho de abril, tá? Com meu pai, que é ginecologista e obstetra, falando sobre gravidez e exercício, os principais mitos, medos. Tá? E especificamente nessa live nós falamos somente sobre exercício, tá? Quais estratégias que a gente utiliza no dia a dia, na academia, com a gestante e no período de pós-parto. Bom, essa live, as informações que nós passamos para vocês, que eu vou passar para vocês agora nesse vídeo, eles são baseadas no último posicionamento do Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia. Tá? Ele publicou agora uma atualização no mês de abril a respeito de exercício durante a gravidez e no pós-parto, pontuando algumas coisas muito importantes que eu irei passar para vocês logo mais. O que nós vamos falar nessa live? Nessa live não, né? Nessa gravação, nesse resumo, né? Foi o que foi dito na live de terça-feira. Quais exercícios, né, durante a gestação nós podemos utilizar, a prática de exercício, como fazer, por onde começar, o que a gestante precisa saber antes de iniciar, os benefícios da prática de exercício durante a gestação e quais tipos de exercícios são seguros e benéficos para este público neste período. Na sequência, exercícios no pós-parto, os benefícios do exercício nesse período, tá, de pós-parto, e quais tipos de exercícios que nós podemos utilizar no pós-parto. E, finalizando, nos enviaram aqui para a live de terça-feira, acabaram me enviando algumas perguntas, e eu vou responder algumas perguntas dessas que são perguntas de cunho muito prático, que é o dia a dia da gestante, da mamãe, que acaba, às vezes, tendo a sua rotina de exercício alterada, modificada devido à gestação. Bom, dando início ao nosso vídeo resumo da live de terça-feira, antes de tudo, antes de começar a falar de exercício na gravidez, é muito importante que essa gestante, ou a mãe que planeja ter uma gravidez com acompanhamento, que ela tenha do médico uma liberação, tá, para a prática de exercício. Isso nos dá aí uma segurança para poder continuar o planejamento de exercício dessa mãe, dessa gestante que já vem às vezes treinando durante vários anos, né? Nos dá uma segurança para dar seguimento com o planejamento dela. Claro que com as devidas alterações devido ao período que ela tá passando, que é a gravidez, mas é necessário o acompanhamento e o alinhamento dessas condutas, tanto do personal trainer, do instrutor da musculação, do professor de pilates, enfim, aonde essa mãe pratica atividade física, é importante que esteja alinhada com o médico e alinhada com a paciente, com a gestante, né? Isso vai passar para a gestante, que vai dar continuidade ou vai iniciar a sua prática de atividade física, uma confiança e uma segurança durante o processo. Isso é muito importante. Ainda falando sobre o início da gestação, a gestação é um período muito importante. Para que ponto? É um momento ideal para poder se adotar
alguns novos hábitos mais saudáveis, estilo de vida mais saudável, para beneficiar duas questões. Primeiro, a saúde da gestante, tá? E segundo, o bom desenvolvimento do feto que está crescendo ali na barriga dessa mãe. Então, não são mudanças bruscas, não é para você conquistar nos 9 meses aquilo que você não fez durante uma vida inteira, mas é sim importante mudar alguns hábitos, mudar alguns comportamentos e deixar o seu estilo de vida mais saudável para que esse período tenha menos efeitos adversos no decorrer da gestação e no pós-parto. Bom, o exercício ele apresenta vários benefícios para a maioria das mulheres. Quando as mulheres que normalmente não têm complicações na gestação, né, ou não têm complicações no início e que tem essa liberação do médico, a maioria delas podem seguir com a rotina sem problema algum. E claro que o acompanhamento, às vezes a complicação aparece durante a gestação, num período aí no segundo trimestre, no terceiro trimestre, e isso pode modificar o planejamento da gravidez e do planejamento de exercício dessa gestante. Bom, é muito importante nós, personal trainers, professores, instrutores dessa população, desse público em específico, estimular a adoção de hábitos e comportamentos melhores para essa época, tá bom? Isso então fica a dica para todos aí, para poder a gente cuidar e melhorar esses hábitos das mães durante essa gestação. Então, as mulheres que já têm um estilo de vida saudável, tá, uma boa alimentação, fazem exercício, devem manter essa sequência. A sugestão, a orientação é que ela mantenha se ela não tiver nenhuma complicação. Então, é possível melhorar alguns pontos dessa rotina, mas se ela já tem um hábito de exercício, ela dá continuidade com isso no decorrer da gestação. Bom, agora uma questão importante: a grávida é sedentária, deve começar a fazer exercício durante a gestação? Pode começar a fazer exercício durante a gestação, sim, tá? Desde que tenha aí a liberação do médico e não haja nenhuma complicação que interfira no desenvolvimento dessa gravidez, ela pode iniciar. Lembrando que existe uma recomendação da Organização Mundial de Saúde quanto ao volume de atividade física semanal, que é de 150 minutos de atividade física. Essa sugestão ela se mantém para as gestantes, bom, tanto no período de gravidez quanto no período de pós-parto. Lembrando que normalmente é muito comum que nesse período de gestação a mãe sofra por excesso de cuidados. E esse excesso de cuidados envolve alguns medos, alguns mitos de, por exemplo, dela não poder fazer o que fazia antes, às vezes ter que mudar alguma rotina de exercício, né? E algumas acabam tendo uma postura muito radical e às vezes não fazendo nada. Lembrando que os mesmos problemas que acometem a população em geral, por exemplo, o problema da inatividade física, que é um fator de risco muito importante para a morte precoce, isso vale para as gestantes também. E lembrando que a gestante tem uma outra questão: a inatividade física adicionada ao ganho de peso excessivo durante a gestação pode desencadear a obesidade gestacional e algumas complicações adversas relacionadas à gravidez, como diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, a própria hipertensão gestacional. Bom, a mãe não deve ter, tá? Não existem algumas preocupações, como eu falei anteriormente, que o exercício cause aborto espontâneo, que afete o crescimento do feto, que gere lesões musculares, parto prematuro. Tudo isso
não é comprovado para mulher que tem uma gestação sem complicação, tá? Esses mitos, essas preocupações não têm fundamentação na literatura. Então, se você já tem um ritmo de atividade física, é só dar continuidade fazendo os devidos ajustes de volume, intensidade. Se treinava com uma determinada carga, talvez seja melhor ajustar essa carga, enfim, isso cada caso é um caso, né? Nós temos aí um dos princípios da fisiologia do exercício, que é o princípio do treinamento, o princípio da individualidade biológica. Então, cada caso deve ser tratado e analisado individualmente. A gravidez não é diferente. A gravidez não é diferente. Bom, junto com isso, o que é importante frisar na gravidez. Nós temos algumas alterações anatômicas e fisiológicas muito importantes que ocorrem nesse período. Tá? As principais mudanças anatômicas são o ganho de peso. Isso é um fato esperado durante a gravidez, ganho de peso e a mudança do centro de gravidade devido ao esse aumento de peso e o crescimento do feto, ou seja, o neném vai crescendo na barriga da mãe, o centro de gravidade dela vai alterando e isso vai mudando um pouco a dinâmica, a movimentação, os movimentos dela no dia a dia e no exercício. Bom, com esse aumento de peso e aumento da mudança e essa mudança do centro de gravidade, uma das queixas principais das gestantes nesse período, 60% delas basicamente, é a dor na lombar. A dor na lombar acomete aí boa parte das gestantes, elas reclamam muito, e para minimizar esse quadro de dores lombares, é preciso talvez fazer um trabalho de fortalecimento dessa musculatura de toda a cintura. Então envolve abdominal, lombar, musculatura do glúteo, assoalho pélvico, adutores de coxa, a musculatura do abdômen por completo, não só a mais rasa, né, que é a que aparece esteticamente falando, que a gente gosta mais de ver, né, mas a musculatura mais profunda, enfim. Essa musculatura é super importante estar bem fortalecida para dar suporte para esse aumento de peso e essa mudança de centro de gravidade. Existem também algumas mudanças no sistema sanguíneo da gestante, como aumento do volume de sangue, frequência cardíaca, volume de ejeção, débito cardíaco. Essas alterações elas acontecem justamente para dar o suporte necessário para a mulher e para o feto durante a gravidez. E uma questão muito importante, o crescimento do feto, ele, em algumas mulheres, isso acontece, não em todos os casos. A partir da 20ª semana de gestação, algumas mães algumas gestantes têm queixa de quando estão deitadas de barriga para cima, que a gente chama de posição supina, de às vezes ter alguns problemas com queda de pressão. Tá? Esse fato acontece porque existe uma compressão, nós chamamos da compressão da aorta e da veia cava, que ficam posicionadas atrás do útero. Então, com o crescimento do neném, o útero aumenta de tamanho e às vezes, dependendo como a mãe se posiciona, o útero pode pressionar essas duas estruturas e causar, às vezes, algum problema circulatório, diminuição do retorno venoso. Tá? Bom, é importante entender que o sistema pulmonar da mãe também sofre algumas alterações, tá? Para justamente dar prioridade para o crescimento do neném. Uma questão importante, o exercício aeróbico ele é um pouco prejudicado, tá? A resistência anaeróbica fica um pouco prejudicada pela queda da reserva pulmonar, e a disponibilidade de oxigênio para exercícios de longa duração, para exercícios de menor intensidade, ele aumenta, já que a gestação, né, com a gestação a gente tem aí um aumento de carga de trabalho e um aumento de exercício aeróbico, né?
Essa queda na performance anaeróbia, por exemplo, pode ser que a mãe às vezes não suporte treinos com muita intensidade, treinos com mais carga, talvez aquela acidose metabólica que é gerada, né? Aquela sensação de queimação seja menos suportada nesse período. Tá? Uma outra questão que nós falamos também é a respeito uma mudança fisiológica importante, é a regulação de temperatura da mãe para exercício. E essa regulação de temperatura, ela é totalmente dependente, ela é muito dependente da condição ambiental e da hidratação. Então, lembrando que a mãe, a gestante, durante a prática de atividade física, deve se manter bem hidratada, bom, usando roupas confortáveis, evitar altas temperaturas e umidade para assim se proteger do que a gente chama de calor do estresse. Esse calor do estresse, principalmente no primeiro trimestre de gestação, no início, né, pode causar algum dano para o crescimento do feto se tiver em excesso. Então, ter cuidado com sauna, com banheiras quentes, febre, enfim, tudo isso que envolve aumento de temperatura. Já o feto ele responde ao exercício, sim, tá? Quando a mãe está fazendo exercício e no momento pós-exercício, o feto ele percebe essa alteração fisiológica, né? Então, quando a gente faz exercício físico, é normal que nossa frequência cardíaca aumente, que a nossa frequência respiratória aumente, e o feto percebe isso, e durante esse período ocorrem aumentos de frequência cardíaca fetal, aí na cerca de 10 a 30 batimentos por minuto, e isso pode ser percebido durante o exercício e também após o exercício. E um outro detalhe importante, que é a preocupação do exercício com o peso do neném ao nascer. A diferença que nós temos aí entre as grávidas que foram observadas em alguns estudos, que a diferença do peso das grávidas que fizeram exercício com alta intensidade e as grávidas que não fizeram exercício, que eram as grávidas controles, a diferença é muito pequena. Tá? E essa diferença, que foi basicamente aí entre 200 a 400 gramas de peso final, né, no nascimento, ela não aumentou o risco de restrição do crescimento do feto. Tá? Então, exercícios intensos parecem aí 30 minutos de exercícios intensos parecem ser muito bem tolerados, pelo que a literatura aponta, muito bem tolerados pela mulher e pelo feto. No caso agora de atletas de alto rendimento, de gestantes que são atletas, né, ou que eram atletas e mantêm um ritmo de treino um pouco mais intenso, aí com 85% acima, né, de percentuais acima de 85% da capacidade, ainda não há um consenso com informações muito claras. Tá? Nesse caso, é muito importante que a prescrição do exercício seja totalmente individualizada para, assim, minimizar e assegurar o bom desenvolvimento dessa gravidez. Bom, questões agora a respeito dos benefícios do exercício durante a gestação. Bom, o exercício ele pode ser um fator essencial para a prevenção aí de quadros depressivos no período de pós-parto. Tá? Eu vou falar disso um pouquinho mais adiante. As mulheres que se declaram fisicamente ativas, ou seja, aquelas que possuem um histórico de prática de exercício vasto, bem completo, né? A mãe que faz aula de ginástica, faz musculação, corre, faz várias atividades, elas apresentam menos queixas de dores no corpo, queixas de dores lombar e dores no ciático, que é uma queixa muito recorrente para as mães. No caso das gestantes acima do peso ou gestantes obesas, é possível melhorar o quadro delas
com exercício durante a gestação. Tá? Questão aí de controle de ganho de peso, tá? O excesso de ganho de peso, né? É normal que a gente tenha um ganho controlado durante a gestação, mas o excesso ele é prejudicial. Para essas mães, é possível com exercício também controlar a incidência de diabetes gestacional, que é um efeito adverso que acomete algumas gestantes com esse quadro de sobrepeso e obesidade. E a mãe com esse quadro de sobrepeso e obesidade, que consegue pelo menos manter uma frequência de 30 minutos, 3 vezes na semana, aí com bicicleta, caminhada, é possível que a incidência de alguns efeitos adversos, como parto prematuro, hipertensão gestacional, parto cesariana, macrosomia, sejam menos frequentes para aquelas que se exercitarem. No caso, aqui falando agora das gestantes que têm diabetes gestacional, é possível que essas gestantes consigam controlar os níveis de glicose e a prevenir a pré-eclâmpsia. Então o exercício ele tem um fator controlador nesse ponto, né? E junto com a alimentação, que é muito importante, de conseguir controlar, reduzir aí os níveis de glicose e muitas vezes antecipar o uso de medicamento. Então ela faz o uso de medicamento durante a gestação, fez esse controle com exercício e com alimentação, é possível que talvez nós podemos aí não ter que usar medicamento para controlar os níveis de glicose no período pós-gestacional. Tá? Tem algumas outras questões de condições clínicas, né, de hipertensão crônica, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, que são complicações, são gestações com complicação, que, se liberadas pelo médico, essas gestantes podem fazer exercício com orientação, tá? E nesse caso, para essas gestantes que já têm algumas condições clínicas instauradas, né, na sua saúde, o exercício ele diminui por exemplo, ele diminui 55% a chance do parto cesariana e não aumenta o risco de efeitos adversos, tanto para a gestante quanto para o recém-nascido. Que a preocupação principal é que, por exemplo, a mãe com essas condições tem algum problema durante o parto e tem um agravante na sua saúde, na saúde do bebê. Então, o exercício ele consegue não aumentar esses riscos de efeitos adversos para essas gestantes com esses quadros clínicos. Quais são as atividades físicas que são seguras para esse caso, então, né? Para esse público durante a gestação? Nós temos aí alguns exemplos aqui que o posicionamento do Colégio Americano passou, que são exemplos que foram vastamente estudados e já reconhecidos, né? Caminhada, bicicleta ergométrica, exercícios aeróbicos, dança, exercícios resistidos. Nos exercícios resistidos entra a musculação, entra o pilates, entra o LPF, o Low Pressure Fitness, exercícios de alongamento, yoga, hidroterapia e algumas atividades aeróbicas na água. Sempre obedecendo um feedback muito importante, que é o feedback da mãe em relação ao conforto para essa atividade. Bom, como eu já disse antes, só dando uma resumida aqui para vocês. Então, alguns benefícios pontuais aqui do exercício durante a gestação. Mais exercício quer dizer maior incidência de parto normal, que a maioria das mães buscam. Tá? Mais exercício, menor incidência de ganho de peso excessivo na gestação. Menor incidência de diabetes gestacionais. Menor incidência de complicações hipertensivas. Menor incidência de parto prematuro. Menor taxa de parto cesariana, que é o parto cirúrgico, né? E, no caso do neném, do recém-nascido, menor incidência de baixo peso ao nascer.
Questões importantes aqui quanto à prática de exercício físico, realmente falando, existem as recomendações e as prescrições de exercícios, os princípios da prescrição para as grávidas, eles não diferem do público normal. Então, a gente obedece os princípios de sobrecarga, o princípio de adaptação, enfim, todos os princípios que nós utilizamos para a prescrição de um treino de um indivíduo normal, nós obedecemos para gestante. Claro que não com a mesma velocidade de adaptação, não com a mesma incorporação de intensidade, mas segue-se a mesma ideia. Tá? Um detalhe importante, que é muito efetivo para avaliar a intensidade do exercício para esse momento, é a escala de percepção de esforço, que é a escala de Borg. Então ela parece ser mais interessante, por exemplo, do que a frequência cardíaca. Bom, exercícios tipo de exercícios de treino. Alguns cuidados importantes. Exercícios de longa duração, por exemplo, caminhadas, corridas, o ciclismo, né, uma pedalada mais longa. Esses exercícios de longa duração devem ser realizados em ambientes controlados. O que é um ambiente controlado? Um ambiente controlado seria, por exemplo, uma academia, onde a gente consegue controlar a temperatura, tem um controle da umidade, tem esse ajuste, é possível fazer esse ajuste de temperatura se tiver muito quente o ambiente externo, né, para poder a mãe treinar com um pouquinho mais de conforto. A exposição excessiva ao calor deve se prestar muita atenção com esse fator. Tá? Tem a outra questão dos alguns esportes de contato. Alguns esportes de contato com risco de trauma abdominal, por exemplo, algumas lutas, alguns esportes, por exemplo, como o CrossFit, que tenha alguns exercícios em argola, em barra, ou exercícios com barra do levantamento olímpico, né, que pode acontecer dessa barra, às vezes, ou bater na barriga, ou gerar algum desequilíbrio e a mãe vir a cair, bater a barriga. Essas atividades devem ser evitadas especificamente por essa preocupação do trauma abdominal. Podem ser adaptadas, se essas atividades apresentarem esse risco, podem ser adaptadas para a gestante? Claro que pode. Então, por exemplo, pegando o exemplo da musculação, do CrossFit, ajusta-se os treinos, minimiza-se esses riscos de desequilíbrio, de trauma, e ela segue com as atividades. Existem algumas restrições nas atividades de mergulho, por exemplo, snorkel ou com cilindro, tá? Que isso deve ser evitado nesse período de gestação, pela inabilidade que o sistema pulmonar do feto tem de filtrar as bolhas, filtrar a formação de bolhas, né? Mergulhar realmente é muito prazeroso, quem tiver oportunidade faça, é muito legal, mas nesse período de gestação para as gestantes não é muito indicado. Para aquelas gestantes que têm reclamações recorrentes quanto à dor lombar, uma sugestão é a prática de atividades no meio aquático. Pode ajudar pelo fato aí da água diminuir a sobrecarga aí nessa estrutura e fazer com que a mãe consiga ter os benefícios de um exercício aeróbico, por exemplo, como a natação, colher esses benefícios dentro da água. Tá? Agora falando de populações especiais, eu comentei antes sobre alguns casos de sobrepeso e obesidade. Grávidas com obesidade, que grávidas com obesidade geralmente possuem um histórico já de maus hábitos alimentares, uma rotina às vezes muito complicada,
um grau de inatividade física muito alto. Nesse caso, elas devem ser estimuladas a incorporarem hábitos e rotinas melhores para esse período. Bom, lembrando que nesse caso o exercício deve começar com uma intensidade baixa, uma duração menor, e com o passar do tempo, com o passar da gestação, a gente vai incorporando um pouco mais de intensidade e um pouco mais de duração, para que essa mãe, como a gente fala na área do treinamento, que essa mãe não espane, porque ela já não praticava. Ela vai começar, então a gente começa devagar, aos poucos, numa semana faz 20 minutos, na outra semana faz 30 minutos, e assim vai gradualmente ajustando isso para poder... Dois pontos importantes para essa gestante que tem obesidade: controle de peso, tá? E os efeitos adversos que o ganho de peso pode ter. A gente já comentou anteriormente. Para as gestantes atletas, né? Os exercícios de alta intensidade, eles podem ser continuados aí para essa turma que é atleta, né? Quando eu falo atleta, é aquela pessoa que tem como, digamos, como profissão aquele esporte, que ela ganha, ela é patrocinada para aquilo, então ela tem uma rotina definida, ela tem uma rotina com treino, ela tem uma rotina com alimentação, ela tem uma rotina que gira em torno do esporte dela. Tá? Não é o caso de alguns atletas que fazem, alguns atletas por hobby. Bom, os exercícios eles parecem ser seguros quando a mãe completa o primeiro trimestre de gestação. O primeiro trimestre ele é super importante para a sedimentação da gestação, né? Onde o feto ele vai ali se acoplar bem no útero e assim conseguir crescer de maneira saudável. Essas atletas que são atletas competitivas, gestantes, elas precisam de um acompanhamento próximo, ou seja, normalmente essas atletas já têm um treinador, já tem uma pessoa responsável pela preparação física delas, e juntamente com o médico é possível aí determinar os melhores momentos e as melhores estratégias para esse público. Há uma questão importante aqui para as atletas é o cuidado primordial, né, que foi citado aqui pelo texto do posicionamento do Colégio Americano, que é o evitar a hipertermia, que é o excesso de calor. Tá? Manter a hidratação adequada e ingestão calórica também muito importante. Então, a ingestão calórica também é muito importante para assim evitar a perda de peso da mãe, para que essa perda de peso não prejudique o crescimento do feto. Tem algumas questões a respeito de restrição de atividade que às vezes alguns médicos ou aqui a gente fala dos mitos e dos medos das mães, né? De às vezes ter que repousar, repouso absoluto, né? Não há nenhuma evidência falando, né? Que afirma que o repouso absoluto deve ser uma rotina durante a gestação, porque essa restrição de atividade, esse repouso absoluto, né? Pedir para a mãe ficar de cama, ela pode ter alguns efeitos negativos. Efeitos como, por exemplo, o risco de tromboembolismo venoso, desmineralização óssea, além da perda do condicionamento, se no caso a mãe for praticante de atividade física. Existem alguns efeitos adversos no quadro psicológico, né? Você imagina o seguinte quadro: a gestante, a rotina dela já muda muito durante a gestação, ela mantém, né? De repente ela mantém o exercício como rotina e de repente é orientado para ela interromper essas atividades. Existe uma questão muito importante no quadro psicológico que deve ser observado, tá? Nesse ponto. Agora falando a gente falou agora sobre a gestação, né? O período de pós-parto, que é um período muito importante também, e o posicionamento ele trouxe algumas informações a respeito do pós-parto que eu acredito que sejam
informações muito relevantes. O período do pós-parto, ele é um momento muito único na vida da mãe. Quem é mãe está vendo o vídeo aí sabe do que eu estou falando, né? No momento do parto ali, o foco que antes era a gestante passa a ser a criança e a mãe sai de cena, né? A mãe perde um pouco o foco e acaba sendo deixada de lado porque agora a gente tem a criança na jogada, né? Então, muitas mulheres, como efeito do pós-parto e essa mudança de rotina, às vezes, do pós-parto, né? Essa nova rotina com a criança, elas acabam diminuindo muito o nível de atividade física e isso pode causar aumento de peso, sobrepeso e até a obesidade. Bom, então, dando ainda, como nós falamos antes, é muito importante reforçar essa manutenção dos hábitos saudáveis, do estilo de vida saudável que ela teve durante a gestação, esse hábito e essa rotina que ela se mantenha no período de pós-parto, bem? O retorno para as atividades, nesse caso, no pós-parto, deve ter liberação médica, mas depende muito de como foi o parto, se foi um parto normal, se foi um parto cesariana, se houve complicação ou se não houve complicação. Cada caso é um caso e nesse ponto é muito importante aí um bate-papo com o médico, às vezes do instrutor de musculação ou do próprio personal trainer, para poder entender realmente o caso e saber o melhor momento de fazer essa mãe retornar para as atividades. Nesse período de pós-parto é muito importante dar início aos exercícios para o assoalho pélvico. Assoalho pélvico, quem assistiu a live, a Sirlene e a Ana comentaram, que é toda aquela musculatura da região genital da mulher, né? Que envolve a musculatura que segura as estruturas ali do útero, todas. Essa musculatura, ela sofre por uma mudança de tamanho, né? Devido ao crescimento do feto. E o exercício, nesse caso, ele pode ajudar a recondicionar, a reposicionar essas estruturas no lugar. Bom, os exercícios de fortalecimento abdominal, como por exemplo, ele coloca aqui os exercícios de draw-in exercises, que no caso é algo parecido com o LPF. O LPF, nesse caso, o Low Pressure Fitness, ele pode ajudar a diminuir a incidência da diástase. O que é a diástase? A diástase é o afastamento do reto abdominal quando a mãe tem o crescimento da barriga, o reto do abdômen, que é a musculatura mais aparente, mais externa, ele acaba se alongando e muitas vezes o espaçamento entre um feixe e outro acaba aumentando e parece que, digamos assim, numa linguagem mais simples, fica um sulco, um vinco ali. E esses exercícios de LPF, por exemplo, esses exercícios de respiração que o LPF faz, pode ajudar a diminuir e ajustar essa diástase, tá bom? Lembrando que essa alteração que ocorre, por exemplo, com o crescimento do neném, o aumento do útero, né, ele mexe com todo o sistema da mulher. Todo o sistema da mulher. Esse tipo de atividade para esse período do pós-parto é muito interessante para poder ajudar o corpo a reposicionar todas essas estruturas nos seus devidos lugares. Bom, uma outra questão importante para o pós-parto, o exercício aeróbico, ele melhora a capacidade física dessas mães que fazem exercício no pós-parto e não afeta a produção e a composição do leite materno nem no crescimento da criança. Bom, uma orientação importante agora de ordem prática é que a mãe, a lactante, ela deve amamentar ou retirar o leite antes de se exercitar. Assim ela evita algum desconforto no seio, que é o que nós chamamos
vulgarmente chamamos aí do peito empedrado, né? Então, sempre que, se a mãe tiver praticando exercício, se a mãe tiver uma rotina aí já instaurada no pós-parto, se ela estiver amamentando, amamente antes de fazer exercício, né? Então, amamente antes de fazer exercício para não ter esse problema do peito empedrado. Bom, uma questão que agora finalizando aqui o nosso bate-papo, que é sobre algumas perguntas que nos enviaram sobre esse tema. Já falei aqui sobre exercício para diástase, né, sobre o LPF, ele ajuda muito, né? É interessante procurar instrutores qualificados e credenciados pelo método para poder ser trabalhado. Lá em Matelândia, a Sirlene e a Ana têm o credenciamento e são capacitadas com essa modalidade, então o pessoal de Matelândia pode procurar elas lá na Academia Viva Forma. Outra pergunta que fizeram aqui uma pessoa sedentária pode iniciar a prática de exercício durante a gravidez? Pode. Eu comentei antes, há pouco, que se a pessoa já lembra que o exercício é um hábito, então é um comportamento. É importante que essa mudança, a aquisição desse hábito, desse comportamento com exercício, seja feita de forma gradual e com muita calma, tá? Desde que, muito importante, a gestante tenha a liberação do médico para fazer essa atividade física. Uma outra questão que nos colocaram aqui quem teve parto normal pode fazer agachamento? Pode e deve. Bom, se a mãe já vinha agachando antes da gestação, durante a gestação, pode fazer o agachamento. Tá? Claro que obedecendo os princípios de sobrecarga, os princípios de adaptação, e a partir disso a mãe pode continuar fazendo agachamento sim. Tá bom? As alterações que a gente chama de alterações biomecânicas, alterações de movimento individuais, elas ocorrem em todos os casos. Não é só o caso da gestante ou o caso XYZ. Não, a Ana agacha de um jeito, a Sirlene agacha de outro, o Vinícius tem uma técnica de agachamento, tem uma mecânica de agachamento que é dele. Então cada pessoa tem essa diferenciação e cabe ao personal trainer ou instrutor de musculação avaliar, analisar esse ajuste que pode ser feito para cada caso, tá bom? Bom, pessoal, para finalizar o nosso papo aqui, queria agradecer a você que ficou até o final desse vídeo assistindo, tá bom? Muito obrigado pela sua participação. Se tiver alguma dúvida, pode comentar, deixa nos comentários aqui que eu respondo assim que possível. Queria agradecer a participação da Ana e da Sirlene aí no desenvolvimento dessa live, desse material, foi muito importante. Eu acho que eu gostaria de ter deixado gravado, né, a nossa live, que foi um momento único, né, literalmente um momento único. Quem assistiu, assistiu, quem não assistiu, tá vendo o nosso resumo aqui. Tá? Muito obrigado de verdade, é um tema que eu curto muito falar, que é exercício. Para quem me conhece, sabe quanto eu sou apaixonado por essa área e exercício na gravidez tem me encantado muitos olhos ultimamente. Eu tive a oportunidade de trabalhar com algumas gestantes nos últimos anos e isso me deu gosto, né? É muito prazeroso poder falar de exercício nessa fase, participar de um período que é muito importante para essa aluna, né? Então, eu realmente curto muito isso. Para aqueles que querem conhecer, falando agora do nosso trabalho, né? A Ana e a Sirlene, elas trabalham em Matelândia, na Academia Viva Forma. Eu vou deixar o perfil delas marcado aqui para vocês que são da região, que tiverem interesse em conhecer um pouco mais dos serviços dela, com prescrição de exercício, LPF, fiquem à vontade para chamar elas aqui pelo Instagram. Tá? Pessoal aqui de Campinas e região, eu atuo com um personal trainer aqui,
atendo em academias e condomínios, faço atendimentos online também, e fiquem à vontade para me chamar se quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, será um prazer poder ajudar. Bom, esse foi o nosso vídeo resumo da live que nós fizemos na terça-feira, dia 27. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação até aqui e até o próximo vídeo.